Ontem eu estava navegando pela Interwebs e apareceu para mim um canal chamado Canal Foco. E nesse canal houve uma espécie de debate entre um patrão e 30 demitidos. E o patrão é o Thales Gomes, que é um cara muito grande aí nas mídias sociais, na área de empreendedorismo, ramo empresarial. Acho que é o líder do G4, é dono do G4, alguma coisa assim, tá? O cara é bem grande. E ele foi posto ali de frente com 30 pessoas que foram demitidas. E esse vídeo me fez só ter mais certeza de uma coisa que eu já vinha percebendo ao longo dos anos, que é a cultura de terceirização de responsabilidade que há no Brasil. Sempre que você vai fazer alguma coisa que envolve outras pessoas, você deveria pensar: essas pessoas me devem algo? Elas estão me devendo alguma coisa? E talvez refletir sobre isso antes de fazer alguma coisa elimine a possibilidade de frustração da gente. Porque imagina que você vai ser contratado por uma empresa, tá? E aí você se questiona ali, no seu íntimo: o dono dessa empresa ou essa empresa me deve alguma coisa? Você provavelmente vai chegar à conclusão que não te deve nada. Se essa empresa não te deve nada, por que que você acha que você merece certos privilégios ou por que você acha que é superior o suficiente para ser beneficiado de certas formas, sendo que você não tem nada de especial, você não tem nada de bom além de outras pessoas? Você está no mesmo nível e muitas vezes você é uma pessoa que tem comportamentos medíocres ou até você é um profissional medíocre. E medíocre não é ruim, medíocre é médio. Se você está na média, o que é que te faz pensar que você merece mais alguma coisa do que outras pessoas? Sabe? É sempre uma cultura de vitimismo, de o mundo me deve algo, eu sou o protagonista, eu sou especial. Cara, olhe no espelho todos os dias e diga para si mesmo: eu não sou especial. O mundo não me deve nada, ninguém me deve nada. Mas eu vou falar para vocês, essa cultura existe no Brasil por conta de uma coisa chamada direitos positivos. Para os libertários, existem apenas os direitos negativos, ou o direito negativo, que é o direito que você tem de alguém não fazer alguma coisa com você. Não te roubar, não te agredir, não te furtar, enfim. Que algo não seja feito com você e com a sua propriedade. Mas na cultura estatista, no mundo todo, principalmente aqui no Brasil, que a gente acaba vendo isso mais intensificado porque estamos próximos, existe a cultura do direito positivo, que é o de você ter algo. Então você tem o direito a uma casa, você tem o direito à saúde, você tem o direito a isso, aquilo, a isso, aquilo, a isso, aquilo. E se você tem direito de receber isso, aparentemente alguém vai ter que ter o dever de gerar isso para te dar, certo? Pense o seguinte: se você tem direito à moradia e você está vivendo na rua sem casa, seu direito está sendo violado. Mas está sendo violado por quem? Quem, quem foi que. Quem é que está te devendo essa casa? Bom, aparentemente, o governo ou a sociedade. Mas e aí, o governo vai utilizar que meios, que bens para construir essa casa e te dar de presente? Bom, pessoas vão ter que ser roubadas, porque ele só consegue fazer isso através de emissão de dívida, expansão da base monetária, que é a impressão de moeda, ou através de impostos. Então ele vai utilizar uma dessas maneiras para gerar esses direitos positivos e te dar de presente, porque aqui as pessoas acham que o mundo, o governo, as outras pessoas, os seus vizinhos ou os seus semelhantes te devem algo. E muita gente tem a perspectiva de entrar numa empresa. Eu particularmente nunca fui CLT, nunca fui e espero nunca ser, sabe? Porque eu não quero ter vínculos que tenham que envolver o governo. Quero o mínimo de vínculos possíveis que tenham que ter o governo ali interferindo ou agindo, porque eu acho que isso elimina um pouco da camaradagem que há entre o funcionário e o empresário, ou o contratante, ou o cliente, enfim. Muito disso está descrito no livro A Mentalidade Anticapitalista, né? Que é de desconsiderar que o cliente é soberano. E quando você trabalha para uma empresa, muitas vezes as pessoas não percebem isso, mas o teu patrão, o teu chefe, ele é o teu cliente. Tu tá vendendo ou tá prestando um serviço para ele. Ele é o seu cliente, só isso. Quando você é dono de uma empresa,
Você entende que o seu cliente é soberano. Se você não atender às necessidades do seu cliente, aquele cliente te demite. E como é que ele te demite? Indo para a concorrência, comprando de uma outra pessoa ou pagando para que outra pessoa preste o serviço que você estaria prestando. Você consegue entender isso? Mas quando você é funcionário, por causa das distorções econômicas causadas por leis trabalhistas, vários problemas jurídicos que ocorrem aqui no Brasil quando você precisa fazer contratação, enfim, todo esse bullshit socialista, isso acaba se tornando distorcido e você não se vê mais como um chefe da sua própria vida e uma pessoa que está prestando um serviço ou que está prestando um trabalho para o seu cliente, que seria o seu patrão. Sabe, isso não ocorre aqui no Brasil. É sempre uma distorção e de que você é a vítima e que o patrão te deve algo e que a empresa te deve algo e que todo mundo tem que fazer o melhor possível para te deixar se sentindo confortável. Não, isso é absurdo, é completamente aberrante. Dá desgosto de ver certos comentários de algumas pessoas nesse vídeo. Algumas pessoas não. Algumas pessoas só precisavam de uma perspectiva um pouco diferente. Inclusive o próprio Thales fala no vídeo dele que, olha, não é o patrão contra o funcionário, é o patrão e o funcionário contra o governo, contra o Estado. Ele fala isso aqui. Um cara que aparentemente não é um libertário, um cara que aparentemente não é anarcocapitalista, ou que não prega nada que um libertário prega, ou talvez só em parte, né, porque propriedade privada é importante para ele também. Mas é uma pessoa, digamos que ele não é um cara que é militante do libertarianismo, uma pessoa normal. E tá lá, defendendo a propriedade privada, defendendo que o governo tá te ferrando. Porque no final das contas, tem muita gente que percebe isso. Muita gente começou a entender isso. E quando você está no ramo empresarial, é muito mais fácil das pessoas entenderem isso, porque geralmente quem percebe mais é quem está mais ferrado, quem está sendo mais ferrado por conta do governo. Então, quando você é mais prejudicado e você olha ao redor e você diz assim, pô, o que é que tá me prejudicando no final das contas? O que é que me prejudica mais? Pô, é o governo, né? Então você acaba se tornando mais desperto para as ideias de propriedade privada, para a importância de compreender que propriedade privada é sagrada. Propriedade privada é realmente é a lei última da sociedade. Eu vou falar para vocês, a percepção que eu tenho aqui é que o Thales estava se forçando muito para ser até mais compreensivo acerca das frustrações das pessoas. Eu, inclusive, vi muita gente comentando em lugares diferentes que parecia que eram 30 demitidos frustrados, profissionais frustrados, desabafando com um psicólogo. Porque foi isso que eu vi também. Ninguém te deve nada. A empresa não te deve nada. O contratante não te deve nada. Muito pelo contrário. Você que deve ao contratante. O único dever do contratante é te pagar aquilo que estava dentro da negociação. Agora é óbvio que se uma empresa fornece melhores condições de trabalho, a tendência é que esses trabalhadores trabalhem de forma mais produtiva, que eles estejam mais satisfeitos. Uma pessoa que está ganhando aquilo que ela acha que ela merece ganhar e que realmente é justo e que ela produz o suficiente para ganhar aquilo ali, ela tende a trabalhar de forma muito mais satisfeita e trabalha melhor, porque ela vai gostar de estar ali ganhando algo que ela se sente valorizada. Agora, o problema é você não ser uma pessoa extremamente produtiva, é você fazer uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, uma pessoa que a demanda pelo seu trabalho é alta, porém a oferta é maior ainda, porque você é uma pessoa que não tem conhecimento de absolutamente nada, tecnicamente falando. Eu não estou falando de ter ido para a faculdade ou ter feito um Senai, eu estou falando de abrir o YouTube, ver um tutorial de alguma coisa e aprender a fazer alguma coisa diferente para uma empresa, sabe? E eu vou falar para vocês, uma coisa que eu aprendi trabalhando é que pequenas mudanças, pequenas coisas em uma empresa, pequenas atitudes, pequenas ações ou pequenas modificações, pequenas ideias podem mudar muito a estrutura da empresa. E às vezes tudo que um chefe quer é uma boa ideia pequena, que vai mudar uma coisinha pequenininha ali na rotina da empresa, mas isso vai ter um impacto gigantesco na rotina geral, sabe? Eu sei porque eu trabalhei e eu fiz coisas assim. Me colocaram em uma função e eu percebi que, poxa, tinha uma pequena falha na função que se a gente conseguisse resolver ali, faria com que o trabalho fosse feito em metade do tempo. Isso ocorreu algumas vezes. E aí eu comecei a me perguntar, puxa, outras pessoas mais velhas do que eu passaram mais tempo nessas atividades aqui e nunca perceberam isso. Por quê? É porque muita gente é acomodada. As pessoas não querem realizar melhorias, porque senão elas vão ser vistas como as pessoas que realizam melhorias
e isso faz com que elas recebam mais trabalho. Mas, cara, eu vou falar pra vocês, em um ambiente que você é valorizado, isso é bom pra caramba. Você ser visto como uma pessoa que resolve certos problemas faz com que você seja visto de forma muito superior, entre aspas, e faz com que você seja muito mais valorizado em um ambiente empresarial. Faz com que o seu chefe não queira perder você. Você ganha muito mais poder de barganha para negociar um salário melhor, um horário melhor, quando você consegue resolver problemas que as outras pessoas não conseguem. Só que a maioria não resolve nem os próprios problemas, não resolve nem os problemas da sua própria vida. Sabe? É o tipo de pessoa que simplesmente trabalha, ganha o seu salário, gasta tudo no bar, ou gasta tudo em bobagem e continua com os mesmos problemas. A vida toda. A vida toda. Eu conheço um monte de gente que é assim. Que estudou comigo, que muitas vezes trabalhou próximo a mim e que foi seguindo ali na vida e não conseguiu evoluir em nada. Tem um monte de gente que é assim. Tem uma quantidade absurda de pessoas que são assim. E o pior é que elas acham que elas são merecedoras de alguma coisa. Como se o mundo devesse... Poxa, eu não consigo um emprego por quê? Ah, porque as pessoas têm preconceito comigo. Preconceito pelo quê? Não preconceito, sei lá, pela minha cor, pelo meu cabelo ou pela minha aparência. Meu irmão, vou falar a real pra vocês aqui mesmo. Se você for bom tecnicamente, a maior parte das questões pessoais que você tem são irrelevantes. A empresa quer alguém que entregue resultado e só isso. E digo mais, as pessoas querem alguém que entregue resultado em qualquer tipo de relação. Vou trazer mais próximo da realidade. Imagina que você tem um amigo, certo? E esse seu amigo está querendo progredir, sempre conversa com você sobre melhorar de vida e tal, e esse cara começa a melhorar de vida, e você vai ficando para trás, esse seu amigo vai perceber, ó, velho, esse cara fala muito e não entrega nada nem para ele. Por que eu quero ter uma relação de amizade com essa pessoa? Que é a pessoa que só tá me puxando para baixo, a pessoa que é âncora, tá sempre me prendendo. Não é assim que ocorre, isso é muito ruim, eu falo por mim. Eu me distanciei de diversas pessoas, porque o tempo vai passando e elas não querem progredir, elas não querem se desenvolver, elas não querem evoluir. Já trabalhei com um monte de gente assim, que passa 10 anos dentro de uma empresa, e você se pergunta, pô, essa pessoa está aqui há 10 anos fazendo exatamente as mesmas coisas, não se qualificou para mais nada, não aprendeu mais nada, não se desenvolveu para fazer mais nada. E aí ela acha que o mundo deve alguma coisa a ela. E isso gera uma frustração porque ela nunca evolui. Sendo que, literalmente, ela acha que as coisas ao redor dela vão melhorar sem que ela própria se melhore. E aí ela, às vezes, está insatisfeita com o emprego, e ela é boa, ela sabe que ela é boa, mas ela tem medo de arriscar ir para o mercado de trabalho ou buscar coisas novas. E aí você pode pensar, ah, não, mas é muito difícil para um cara que é pai de família, tem 3 filhos, tem família e tal. Pois é, aparentemente você fez alguma coisa aí em relação inversa ao que deveria ter sido feito. Ao invés de se estabilizar e ter segurança para construir alguma coisa, não. Você preferiu construir algo sem ter segurança. Aí acontece esse tipo de questão. Aí eu tenho duas opções. Ou levar para o lado emocional e sentir pena, e aí olhar para esse tipo de pessoa e pensar: ai meu Deus do céu, a gente precisa arrumar um emprego para esse cara porque ele está passando necessidade ou porque ele está tendo dificuldade na vida, porque ele não soube criar uma estabilidade antes de constituir uma família. Muitas vezes até sai metendo por aí a torta e a direito, engravida uma mulher que não queria, tem um filho no momento que não queria, não estava pronto. Isso acontece. Não só com o homem em relação à mulher, mas a mulher também. Aí deu para um cara errado, engravidou, o cara não tem condição de sustentar o filho, de sustentá-la e tal, e ela se frustra porque o mercado de trabalho não aceita ela de forma emocional, sentindo pena. Aí eu tenho essa opção, ou eu tenho a opção de ser racional. Infelizmente ou felizmente, eu tenho alguma coisa na minha cabeça que dificulta que eu seja emocional em muitos momentos. E eu não consigo sentir pena das pessoas. Inclusive, eu acho que deve ter uma coisinha, um parafuso a menos aí. Sabe? Aí tô na pesquisa para descobrir o que é. Inclusive, dependendo do que for, talvez eu ganhe até certos privilégios de falar certas coisas sem medos de retaliações jurídicas, por assim dizer. Por isso que eu tô até atrás disso. Mas aí eu não consigo ver as coisas com esse lado emocional, sentindo pena. Inclusive, eu conversei com pessoas que eu prestava serviço e me perguntava, poxa, por que é que vocês não demitem certas pessoas da empresa? E a pessoa me fala, olha, cara, é complicado porque, querendo ou não, essa pessoa é uma mãe de família,
aquele rapaz é um pai de família. E tudo isso pesa na balança na hora da gente fazer uma demissão ou não. Então a gente tenta de tudo para não demitir. Muda o cara de um setor para o outro, muda para outro setor, muda para outro setor. Realmente, quando a gente vê que a pessoa não consegue se encaixar em nenhum setor, aí a gente demite. Mas na minha cabeça, eu só fico, pô, velho, você contratou essa pessoa para fazer X. Essa pessoa não tá fazendo X. Então, não vale a pena ter ela na empresa. Então, por que não demite logo? Eu fico pensando assim, sabe? E aí eu tento me forçar a entender um pouco mais a situação da empresa. Até porque, como o próprio Thales falou aqui, vai demitir é um saco. Tem o custo de você lançar campanha de contratação, de você fazer treinamento depois que você contrata, aí depois você tem que saber se essa pessoa vai se adequar à cultura da empresa. Tem um monte de BO, então demitir é muito ruim. Aí por esse lado eu entendo. Mas enfim, é isso. Eu queria saber a opinião de vocês. Se vocês percebem isso também nas empresas de vocês, nos empregos de vocês, ou se vocês acham que a empresa deve algo, certo? Eu não estou falando disso juridicamente, porque existem aberrações jurídicas no Brasil, como o CLT, ou como processos trabalhistas absurdos, porque o funcionário não cumpre o que ele deveria fazer, e a empresa demite ele, ele vai lá e processa a empresa, e ainda ganha muitas vezes. Então, velho, esses problemas aqui no Brasil são idiotas. Mas eu não tô falando isso, eu tô falando lógica mesmo, fundamentalmente. Vocês acham que a empresa deveria fornecer algo além daquilo que foi proposto no contrato de trabalho? Enfim, eu queria saber muito a opinião de vocês, porque foi quase intancável esse vídeo aqui. Não dá, velho, não dá. Tem um cara, esse carinha aqui, velho, ó. Esse carinha aqui, mano, deu pena dele. Deu pena. Agora esse aqui, ele teve uns estalos. Teve uma outra coroa também, cara, que ele ia falar sobre... Eu não vou botar muitas partes aqui, mas tinha uma coroa aqui falando sobre o que é que você vai pelo jovem e tal, e o estatuto da criança e do adolescente. E o cara falando, não, pô, a média de contratados aqui tem 26 anos. Não, mas o que é que você faz pelo jovem e tal? Eu não tenho que fazer nada por ninguém, velho. Eu não tenho que fazer nada por ninguém, eu não devo nada a ninguém. Enfim, é isso. Valeu, falou. Se inscreve aí, tem links para livros e leituras recomendados aqui embaixo da descrição. Quer comprar Bitcoin, compra pela Bipa. É nóis. Valeu, falou. E foi.